Saudações a todos, meu nome é Hélio Monteiro, sou grão-sacerdote da Ordem do Lótus Negro e hoje nós iremos falar de um tema muito polêmico, que é a Cabala Francesa de Exu. Mas o que é a Cabala Francesa ou Cabala de Exu? A Cabala Francesa de Exu é um termo dado a antigas práticas de alta magia e feitiçaria popular europeia que foram sincretizadas e incorporadas aos rituais de magia afro-brasileira. Esse nome Cabala Francesa derivou de sua associação direta com a imagem, a figura de Eliphas Lévy, um ocultista francês que popularizou a magia, participou do renascer da magia cerimonial por volta de 1850 na França. Esses rituais de Cabala Francesa geralmente estão ligados a saberes ocultistas, estudos ocultistas que se utilizam muito da magia ritual e cerimonial para tratar e lidar com a figura de Exu e Pombagira. Muitas vezes também ligados aos grimórios, principalmente aos grimórios medievais, que tratam da figura de Salomão, de Cipriano, né? Ou seja, ao lidar com a magia prática para trabalhar com Exu e Pombagira. A crítica ao sistema de Cabala Francesa é porque a maioria dos praticantes, associam diretamente Exu e demônios, dizendo que é praticamente a mesma coisa. Ou seja, que Exu e Daimon são a única e mesma entidade, não tem diferença. Você pode dar o nome Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, que você está simplesmente trabalhando com a entidade Lúcifer, a entidade Beelzebub, como eles são de fato Exus e não demônios. Então associa e liga as duas entidades como uma coisa só. Eu não concordo com essa visão, tá? É claro, eu já estou adiantando aqui que eu não concordo com essa visão em que Exu e Daimon são sincretizados, são a única e mesma entidade, mas eu também quero ressaltar que eu trabalho com Cabala Francesa, não dessa forma, de outra forma, que eu irei explicar ao longo do trabalho, mas eu acredito que sim, é possível estabelecer um intercâmbio entre esses seres, de cosmologias diferentes, Exu e Daimons, no sentido de potencializar, por exemplo, o trabalho com os Daimons. Ou seja, é possível potencializar a evocação dos Daimons da Goetia, dos grimórios medievais, Grimório Verum, Grande Grimório, qualquer Daimon, de qualquer hierarquia, de qualquer falange, sincretizada e vitalizada com os rituais da magia afro-brasileira. A gente trabalha esses dois sistemas em uníssono, combinados, mas não misturados. Isso é bom alertar logo de início e é por isso que iremos falar sobre esse tema nos 3 vídeos que iremos publicar nessa sequência. Mas essa ligação entre Exus e Daimons, essa associação é tão absurda assim? Não necessariamente, tá? Muito embora, na cosmologia iorubá Exu não seja demônio, houve na história das religiões afro-brasileiras um sincretismo que favoreceu essa ligação, que houve essa ligação ao longo do tempo, tá? Não necessariamente que é a mesma coisa, mas houve uma associação. E essa associação que serviu de base para os rituais que hoje nós chamamos de Cabala Francesa de Exu. Essa associação de Exu e Daimons chegou a tal ponto que autores e praticantes de magia afro-brasileira do século XX, mesmo, 19 e 20, chegaram a criar categorias, hierarquias inteiras de Exus e correspondendo esses Exus a demônios ou diabos cristãos, como por exemplo, Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, Exu Astarte. Mas essa associação de Exu com demônio é coisa antiga, vem lá dos primórdios da colonização. No século XX, principalmente, no início do século XX, autores como Molina e outros, hierarquias inteiras de demônios, associando esses demônios diretamente aos Exus das religiões afro-brasileiras. E aí surgiu imagens como Exu Lúcifer, Exu Beelzebub, as pombagiras foram ligadas a entidades como Astarte ou Astarô, o demônio cananeu.
Para essas tradições, os demônios, os Exus demônios, né, não representam o mal absoluto, e sim entidades guardiões que caminham na luz e nas encruzilhadas a serviço da evolução, tá? Houve uma ressignificação dos daimons, dos grimórios, amalgamando-os, né, sincretizando esses daimons com os Exus das tradições afro-brasileiras. A maioria dos estudiosos acadêmicos que estudaram esse fenômeno, né, afirmaram que essa aproximação entre Exu e demônios, essa mistura, vamos dizer assim, é um estigma causado pela intolerância religiosa e perseguição e colonialismo das religiões afro-brasileiras implementadas pelos missionários cristãos que aqui vieram catequizar os índios e posteriormente os negros. Então, para esses autores, a equiparação de Exus, né, da figura de Exu com entidades demoníacas do catolicismo, né, com demônios do catolicismo, é um produto da intolerância religiosa e do racismo estrutural motivado pelos missionários cristãos, né, que aqui vieram ainda na época do Brasil colônia, onde eles associaram diretamente os Exus ao demônio, com rabo, com chifres, né, tentando, digamos assim, suprimir, sufocar o exercício de uma prática religiosa que para eles era fruto de pecado ou de cultos de magia negra, etc. Então não deixa de ser um processo de imposição de uma moral cristã maniqueísta, né? Entre bem e mal, né? Exu é o mal, pronto, é o mal absoluto. Não tem nenhuma ambivalência. Na verdade, a figura de Exu, sim, é uma figura ambivalente, é uma figura neutra, né? Que para a maioria dos praticantes é um intermediário entre a humanidade e os orixás, ou os deuses das tradições afro-brasileiras, né? Os orixás, os seres superiores. Eles seriam uma entidade ligada à comunicação e ao movimento. Exu acelera as coisas, Exu desembaraça as coisas. Exu está muito ligado ao mundo material, muito ligado às energias mais densas do plano astral, onde eles atuam com facilidade, seja desembaraçando problemas, resolvendo questões ligadas à saúde, à sexualidade, à questão material, né? E tudo que estiver ligado à sobrevivência humana nesse planeta, Exu atende. Ou, né, para alguns, complica, se for o caso, de utilizar essas entidades para questões egoístas. Então, essa a visão em que houve a demonização de Exu é um produto do racismo estrutural ou da perseguição religiosa imposta pela sociedade cristã europeia, que na época tentava impor a religião católica sobre os povos conquistados. Começou aí, mas a cabala francesa, né, é um produto mais recente, bem mais recente. Os rituais de cabala francesa surgiram no século XX, através da mão de estudiosos aficionados pelo ocultismo europeu, pela teosofia, que começaram a fazer conexões entre os rituais do Grimório Verum e outros rituais das práticas do ocultismo europeu com os Exus e os rituais das religiões afro-brasileiras. Bem, isso foi apenas uma introdução ao tema. Nós iremos desenvolver isso, desembrulhar isso ao longo de 3 videoconferências que serão gravadas, onde irei abordar o tema Cabala Francesa, seus rituais e práticas, tá? E nós iremos dar um retrospecto histórico e principalmente abordar como ela é trabalhada dentro do contexto da alta magia do Lótus Negro, tá bom? Obrigado.